Olá, muitíssimo bem-vindo, bem-vinda, minha amada. Nós vamos começar mais uma reunião com Deus. Hoje é meu dia de folga, então posso me dedicar mais à palavra. Se você tem mais 5 minutos, dedique mais 5 minutos à palavra, ao Senhor. O Senhor fala com você através da palavra. Quando a gente vai na casa de um amigo, se a gente pode, a gente passa o dia inteiro lá na casa do amigo. Então, se a gente pode, vamos ficar pelo menos mais 5 minutos na presença do Senhor. Ele é o nosso verdadeiro amigo. Ele é. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor, queremos estar na sua presença, Senhor. Não apenas enquanto lemos a palavra, mas também enquanto saímos daqui e vamos trabalhar. Quando nos assentamos, o Senhor nos ensina. Quando nos levantamos, o Senhor nos dá obras. Senhor, queremos ser desses, Senhor, porque pouco tempo nos resta. Então, que sejamos inteligentes e apresentemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto mais racional. Senhor, fala conosco na palavra agora, aquilo que o Senhor tem para nos trazer, e o Senhor tem nos trazido tanto, Senhor. Somos muito gratos a Ti, Senhor. O Senhor tem nos trazido tanto. Nada tem nos faltado, em nenhuma das esferas. O Senhor tem cuidado de nós em todos os sentidos, todos os nossos caminhos. Nós queremos que levem a sua direção, ao reino. Por isso estamos aqui. Senhor, aqueles que o Senhor vai trazer para essa live aqui, Senhor. Senhor Jesus, que o Senhor os tire daqui depois preenchidos, satisfeitos, cheios de Ti. Senhor, que eles se assentem para aprender com o Rabi na sua palavra e que ao se levantarem, se levantem para praticar o que o Rabi acabou de ensinar. Senhor Jesus, a todos nós, Senhor. É tão bom Te ouvir, Senhor, é tão bom estar na Tua presença, é tão bom receber o que o Senhor nos dá na Sua palavra, mas quando nos levantamos, Senhor, nem sempre estamos nos levantando para a obra. Temos aprendido, temos nos abastecido e não temos investido todo esse abastecimento em Ti, toda a provisão que o Senhor nos dá. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos praticantes da Tua palavra. Abençoe e guarda todos que o Senhor está trazendo para cá. Abre a mente, abre os olhos, abre os ouvidos de todos nós. Senhor, que eu diminua e que eu possa realmente ler como o Senhor lê. Que seja assim, Senhor. Senhor, nos perdoa e nos leva adiante. Nos levanta e nos faz prosseguir. Coloca em nosso coração o desejo de estar contigo no reino e realiza. Porque é assim que o Senhor quer. Por isso o Senhor nos chamou, para estarmos no reino com Ele. Então, Senhor, nos prepara, nos capacita, e essa capacitação, essa preparação só vem com a prática da palavra. Coma e vá, se fortaleça comendo, e depois seja corajoso, vá. Ser forte e corajoso, Josué. Amém? Amém, Senhor Jesus. Amém. Amadinhos, vocês que estão aqui, que já chegaram, eu queria perguntar para vocês com relação à última live. O Senhor falou muito conosco, né, sobre várias coisas. O Senhor falou principalmente em Lucas, na parábola da figueira. A figueira que não dava frutos. Alguém gostaria de entrar aqui para falar alguma coisa a respeito? Porque na última live não deu para fazer isso. Alguém gostaria de entrar e falar a respeito da última live, que foi
o Velho Testamento que a gente leu, né, sobre Josué, o Senhor falando para Josué ser forte e corajoso, comer e ir. O Senhor também nos falou muito a respeito de Raabe, né? A casa de Raabe, os sinais que Raabe deixou. Também a conversa que eles tiveram, o compromisso que assumiram com Raabe. Depois o Senhor falou conosco no Novo Testamento, o Senhor falou sobre a figueira, né? A figueira que não dá frutos. Alguém gostaria de entrar aqui na janelinha e falar alguma coisa sobre tudo isso? Ou falar também o que está achando das lives, se está gostando, se está conseguindo levantar 5h30, se está muito cedo, ou se tem que ser mais cedo. Se for 5 horas, por exemplo, a gente vai ter mais tempo para ficar junto. Alguém quer entrar aqui e falar a respeito de estarmos sempre conversando nas lives? Alguém quer entrar? Você não vai aparecer. Só vai aparecer a sua voz. Você vai ficar ali na janelinha bem quietinho, só vai aparecer a sua voz. Tem algum soldado pronto aí que participou do que nós estamos falando, né? Tem algum soldado pronto? Enquanto isso, quero conversar com vocês a respeito dos corações. Fiquem nos corações, porque os corações é que trazem as pessoas para cá. Então, se você manda pelo menos 1000 corações, o TikTok vai trazer uma pessoa para cá. Essa pessoa é sua. Então, interceda pela live, interceda por essa pessoa. Interceda. Né? Minha mãe está na casa da minha irmã, em outra cidade. Só volta dia 5 agora. Foi passear. Amém, amados? Ninguém quer a bênção de entrar aqui, encorajar os irmãos, falar alguma coisa, agradecer ao Senhor. Ninguém quer essa bênção? Ninguém quer essa bênção? Nenhum soldado vai querer essa... Esqueci de ver lá como é que é o nome, se é emenda, comenda, que vai colocando assim no escoteiro lá, né? Insígnia, não sei como é que é. Ninguém quer essa bênção, ninguém quer a bênção. Ninguém quer a bênção. Posso prosseguir então? Posso pegar a bênção para mim? Então vamos lá. Nós estamos no Salmo. Nós vamos começar pelo Salmo, que é o Salmo 80. Então, gente, quer, Maria? Você quer falar alguma coisa, Maria? Então, clica nesses 2 bonequinhos aqui, ó. Tem um bonequinho vermelhinho e um bonequinho azul, né? Maria, clica nesses 2 bonequinhos. Um bonequinho vermelho e um bonequinho azul que aparece aqui, ó. Clica nesses 2 bonequinhos, daí eu vou colocar você aqui na janelinha aqui do lado para você falar. Você quer falar sobre o que, Maria? Sobre o que você quer falar, Maria? Nós vamos ler agora o Salmo 80. O Salmo 80 é uma oração. E nessa oração diz assim: escuta, ó pastor de Israel, que guias José como um rebanho. Pastor de Israel, que guia José como um rebanho. Tu, que estás entronizado sobre os querubins, manifesta a tua glória. Diante de Efraim, Benjamim e Manassés, manifesta a tua glória. Olha que interessante que ele fala Benjamim, Efraim e Manassés. Efraim é uma tribo pequena, porque é meia tribo. Manassés também é uma tribo pequena, porque é meia tribo. E Efraim é o caçulinha. Então, olha o que o Senhor os levou a orar, né?
Tu que estás entronizado sobre os querubins, manifesta a tua glória diante de Efraim, Benjamim e Manassés. Desperta o teu poder e vem salvar-nos. Então veja que o Senhor está falando com os pequenos, é conosco mesmo. Conosco mesmo, meia tribo de Manassés, meia tribo de Efraim, Benjamim, o caçulinha, é conosco que o Senhor está falando. Como que o Senhor vai manifestar a sua glória? Como que ele vai manifestar a sua glória? Restaura-nos, ó Deus, faze brilhar tua bondade, a sua bondosa face, para que sejamos salvos. Eterno Deus dos exércitos, até quando na sua ira santa vai ignorar a prece do seu povo? Deste-lhe a comer o pão das lágrimas e beber um pranto triplicado. Fizeste-nos objeto de contenda dos vizinhos e de nós zombam os inimigos. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, restaura-nos. Faze resplandecer sobre nós o seu rosto, para que nós sejamos salvos. Sejamos salvos do quê? Salvos do que nos impede de prosseguir, salvos do impedimento, salvo do que está nos segurando. A videira que retiraste do Egito, tu a replantaste, expulsando nações. Limpaste o terreno e ela lançou suas raízes, enchendo a terra inteira. Sua sombra cobriu as montanhas e os seus ramos, os cedros altíssimos. As suas ramagens se estenderam até o mar e os seus brotos até o rio. Como que o Senhor alcançou tudo isso? Como que o Senhor conseguiu dar a Abraão uma descendência como as estrelas dos céus, como a areia da praia? Estou lendo o Salmo 80, no verso 11. Como que o Senhor conseguiu? Não foi multiplicando o povo? E agora? Como que o Senhor consegue que a igreja chegue em todos os lugares? Não é conosco multiplicando a sua palavra? Mas se eu me retenho, como é que multiplica? Como é que as suas ramagens vão se estender até o mar? Como é que os seus brotos vão se estender até o rio? Como é que essa videira vai se resplandecer de tal maneira? Como é? Como é que vão ser lançadas essas raízes sobre toda a terra, como ele diz aqui? Como é que a sombra do Senhor vai cobrir as montanhas, chegar até as montanhas, os seus ramos até os cedros altíssimos? Como que vai chegar lá? Como que vai chegar lá? Se eu estou presa. Nós somos como uma teia. Nós somos um pontinho pelo qual o Senhor passa para chegar no próximo pontinho. Se eu não permito isso, como é que o Senhor vai chegar no próximo pontinho? Como que o Senhor vai chegar no próximo pontinho? Só me tirando dali e colocando outro no meu lugar, porque não tem como pular esse acesso. Isso é muito sério. É assim, ó. Vou fazer aqui na capa. Então, ó, são muitos pontinhos. E o Senhor é o primeiro pontinho. Aguenta a mão aí, que eu tô fazendo os pontinhos aqui.
Dá para ver? Dá para ver os pontinhos? Dá para ver? Dá para ver os pontinhos? Vocês estão enxergando os pontinhos? Estão enxergando, tá. O Senhor é o primeiro pontinho. O Senhor é o primeiro pontinho. O Senhor é esse aqui, ó. O primogênito. A pedra angular. O primogênito, a pedra angular, é o primeiro pontinho. A raiz da tribo de Judá. Ele é o primeiro pontinho. O centro, sim. Aí você é esse aqui. Você é esse aqui. Aí o Senhor ligou esse pontinho aqui. O Senhor quer alcançar esse pontinho aqui, ó. O Senhor alcançou esse, depois alcançou esse, né? Como é que o Senhor vai alcançar esse aqui? Se você fechou a porta. Como que o Senhor vai alcançar esse aqui? O Senhor vai deslocar esse daqui para cá? Olha só o que vai acontecer com toda a rede, com toda a igreja por causa de você. Porque você é um impedimento aqui, ó. Ele quer alcançar esse. Você está sendo um impedimento aqui, porque você está fechado, preso, cativo. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Então o Senhor tem que deslocar outro pontinho aqui para fazer o que você não está fazendo. Então ele tem que fazer um rearranjo em toda a igreja, porque se ele deslocar esse pontinho para cá, ele vai puxar toda essa malha da rede. Toda essa malha da rede vai puxar para cá, não vai? Por causa de você. Porque ele não vai desistir desse próximo pontinho aqui. Ele não vai desistir. Então não pense que uma pessoa morre sem salvação porque você não pregou o evangelho. Pelo contrário, é você que vai morrer sem galardão porque não cumpriu sua missão. Mas outro virá receber aqui a sua bênção. Porque o Senhor vai deslocar outro para cá. E esse pontinho aqui vai ser alcançado. Então, se eu não faço a minha missão, se eu não cumpro a minha parte, eu estou impedindo o caminho do Senhor. O Senhor vai deixar essa pessoa aqui? Infelizmente, eu não vou poder salvar você, viu? Por que não, Senhor? Porque a pessoa que era para salvar você, ela não está querendo. Então, sinto muito. Ou o Senhor vai dizer, aguarda aí que eu tô com um soldado desobediente lá. Aguarda aí. Eu tô com um soldado desobediente, mas a salvação já vem, viu? A salvação já vem. Porque eu já tô tirando aquele soldado do cargo e já tô colocando o outro no lugar dele. Aguenta só mais um pouquinho, a salvação tá a caminho. Então, amados, quem perde com isso? Quem perde com isso? Eu que perco com isso. Eu que perco com isso. Então eu não posso ser impedimento para o Senhor alcançar o próximo pontinho. E assim o Senhor quer atingir toda a malha. Ó, ele quer atingir toda a malha. Ele quer atingir toda a malha. Quando toda a malha estiver completa, o que vai acontecer? O que vai acontecer quando toda a malha estiver completa? Quem sabe o que vai acontecer? Quando a igreja estiver completa, quando o Senhor estiver já com a igreja completa, tiver já o filho varão maduro, que poderá ser levado para a guerra contra Satanás, o grande dragão vermelho. O que vai acontecer quando essa malha aqui estiver pronta?
O Senhor volta. O Senhor volta. Não o arrebatamento, a volta do Senhor. Cumpriu-se a missão, já posso voltar. Agora, já pensou? Papai perguntando para o Senhor Jesus: e o Senhor, só mais um pouquinho, pai. Só mais um pouquinho, pai. Porque eu tô ainda com uns pontinhos ali, mas já tô dando um jeito. Hein? E aqui desses pontos, dessa malha aqui, o Senhor vai levantar o seu exército. Não é toda a malha que é exército. O exército são os filhos maduros. São os que se tornaram servos. De servos passaram a servos fiéis. De servos fiéis passaram a amigos do Senhor. De amigos do Senhor passaram a noiva. Noiva do Senhor. Então, de toda essa malha, o Senhor vai tirar. Aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um, aqui tem um. Alguns são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Porque fizeram o trabalho direito. Esses aqui que fizeram o trabalho direito são o que a igreja está gerando. Não tem nada de morrendo, Iraci. São os que a igreja está gerando. O filho varão. A igreja está gerando um bebê. A mulher está gerando um bebê. Que bebê é esse? O filho varão que vai sair da igreja. São esses, ó, os especiais. Os especiais. Os especiais. Aí você pode me falar de arrebatamento. Aí você pode me falar de arrebatamento. Não pense que deitada no sofá, o Senhor vem buscar você. Não pense. O Senhor está falando de arrebatamento. Floripa, essa aqui é uma reunião particular dos servos de Deus. Se você não é servo de Deus ou não pretende ser, você pode ouvir, mas não participar. Cale-se e ouça. E se dê por feliz por poder ouvir. Então aqui, meus amados, ó, o Senhor está dizendo, esses aqui especiais, esses snipers camuflados, esse sim, o filho varão que vai subir e vai enfrentar o grande dragão vermelho que vai ser lançado à terra. Agora, pense bem, se eu sou impedimento ainda para o Senhor chegar no próximo pontinho, que dirá eu ser o filho varão, então? Que dirá eu ser chamado para o exército do Senhor? Se eu não faço pequenas coisas, será que eu vou fazer grandes? Se o Senhor me diz, caminha comigo um quarteirão. Não, Senhor, estou muito cansada. Caminha comigo então 50 metros. Ai, Senhor, amanhã. Pode ser amanhã? Caminha. Porque vai chegar o dia que nós vamos caminhar 10 quilômetros. Ah, não. Quando chegar esse dia, o Senhor pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Que daí eu vou ser um curisco quando chegar esse dia. Será mesmo? Será mesmo que o Senhor chamando você para caminhar 50 metros não dá? Será que quando chegar o dia de caminhar 10 quilômetros você vai correndo? Esses 50 metros que o Senhor nos chama hoje
é a capacitação para o dia em que precisaremos ir com ele 10 quilômetros. Então, quando o Senhor diz muitos são chamados e poucos são escolhidos, por quê? Porque chamados todos são. Todos são. Todos são chamados. Um dia eu dei um exemplo para vocês que eu achei muito legal. Era perto do fim do ano e tudo mais. Eu falei para vocês, por exemplo, a Boticário. Boticário, no fim do ano, chama muita gente para trabalhar temporário. Né? Então, muitos são chamados. Muitos são chamados. Aí eles trabalham lá temporário. Mas alguns poucos têm a visão. Se eu me dedicar aqui, pode ser que eles queiram ficar me efetivar. Então, quando acabou o Natal, todos os chamados são pagos, né? E aí, o que o dono da Boticário fala? Ó, quando a gente precisar, a gente chama algum de vocês, porque vocês já conhecem aqui como funciona a empresa. Aí, quando ele vai chamar quem? Os escolhidos. Não os chamados, os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os que trabalharam direito. Então, naquela rede ali, são muitos chamados. Muitos os chamados. Mas poucos os escolhidos. Poucos os escolhidos. Né? Então, o Senhor está falando aqui, ó. Aqui nós temos Benjamim, Efraim e Manassés pedindo socorro. Eles são pequenos. Eles são pequenos. E o Senhor disse que ele manifesta a sua glória através dos pequenos mesmo. É dos pequenos que o Senhor gosta. É dos pequeninos que o Senhor gosta. É das crianças que o Senhor gosta. Porque ali suscita muito mais poder. Ali o Senhor suscita muito mais poder. É dos pequenos que o Senhor gosta. Né? Então, meus amados, como é, olha só, Salmo 87, restaura-nos, ó Deus dos exércitos, Deus de onde? Deus da paz, Deus da graça, Deus do Éden, Deus do amor, Deus que faz todas as minhas vontades, ou Deus dos exércitos? Se é Deus dos exércitos, eu sou o quê? Eu sou o quê? Sou uma florzinha no jardim? Se Deus dos exércitos está me chamando, é para ser o quê? Enfeite? E aí ele continua: faze resplandecer sobre nós o teu rosto, Deus dos exércitos, para que sejamos salvos de nós mesmos e possamos guerrear. Que o nosso ego não nos impeça de guerrear pelo Senhor, que o medo não nos apavore, que o medo não nos prenda, que não fiquemos cativados, presos, que não sejamos o pontinho que impede o Senhor de avançar. A videira que retiraste do Egito, tu a replantaste, expulsando nações. É isso que o Senhor precisa. É isso que o Senhor precisa. O Senhor limpou o terreno, lançou as raízes e encheu toda a terra. Ó, a rede ali que a gente fez. Lançou as raízes e encheu toda a terra. A sua sombra cobriu as montanhas, os seus ramos cobriram os cedros altíssimos. Agora, as suas ramagens têm que se estender até o mar. Agora, os seus brotos têm que se estender até o rio. Tomar posse da terra. Não é ficar deitado. Ó, Senhor, quando tiver lá tudo pronto, o Senhor me chama, tá? Daí eu vou. Por qual motivo derrubaste suas cercas e permitiste que todos os que passam comam das suas uvas? Por qual motivo? O Senhor quer saber. O javali da selva devasta você. Pastam aí os animais do campo. O Senhor quer saber, o Senhor está perguntando. Por que você deixa isso acontecer? O Senhor está perguntando. Volte-se para Deus, volte-se para Deus, para o Senhor Todo-Poderoso,
e produza. Seja corajoso, seja forte. Mas a gente só pensa em nós. Eu. A sanguessuga tem 2 filhas, me dá e me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. O Senhor está perguntando no Salmo 80, 12, por qual motivo? O Senhor está perguntando por qual motivo? Por qual motivo eu quero saber? Por qual motivo a sua cerca foi derrubada? Por qual motivo você permitiu que todos que passem comam das suas uvas? Está sendo destruído o vinhedo. Está indo abaixo, ó. O javali da selva, ó, derrubou a cerca. Entrou o javali da selva, ó, devastou. E aí vieram os animais do campo e pastaram o resto que sobrou. Por quê? Porque a cerca está derrubada. A cerca está derrubada. Volta-se, Senhor, volta-te ao Senhor, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, olha do céu e me vê. Ó Senhor poderoso, olha do céu e me vê, Senhor, vem visitar a sua videira, Senhor, da raiz que a tua mão direita plantou, o filho que para ti fortaleceste. Ó, o Senhor está dizendo que Ele plantou você e fortaleceu para uma utilidade. Para uma utilidade. Vem visitar a sua videira, Senhor. Da raiz que tua mão direita plantou, o filho que para ti fortaleceste. Para ti, para ti, para ti. Senhor, o Senhor me salvou, o Senhor me chamou, o Senhor me buscou para ti, para trabalhar para ti. E a videira está incendiada, cortada. Pereçam eles sob a ameaça do teu rosto. Eles quem? Os animais que invadiram, né? Os animais que invadiram. Pousa a tua mão sobre aquele homem que está à tua direita, o filho do homem que para ti mesmo fizeste crescer. Ó, e a teia, ó, a malha, a rede, ó. Não nos afastaremos de ti, tu nos conservarás a vida e invocaremos o teu nome. Invoca o nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, estou infrutífero. Senhor Jesus, estou prestes a ser cortado. Senhor Jesus, a minha cerca foi derrubada. Eu permiti. Viu o que ele falou? Qual é a pergunta do Senhor? Por que você permitiu que a cerca fosse derrubada? Restaura-nos, ó Deus, Senhor Todo-Poderoso. Faz brilhar a sua face sobre nós e então seremos salvos. Ou seja, voltaremos a produzir. Se não produzir, é o próprio Senhor que corta. Olá, Eliezer. Vamos para Provérbios? Vamos levantar essa cerca aí? Vamos levantar essa cerca, expulsar o javali, expulsar os animais do campo. Vamos expulsar? Levantar a cerca e fechar a cerca? Provérbios. Deixa eu ver o que eu li aqui. Li o Salmo 81. Eu li o Salmo 80. Salmo 80, Provérbios 12, 27 e 28. Provérbios 12, 27 e 28. Vamos ver o que o Senhor vai nos falar aqui. Né? Deus lhe abençoe, Ivonete. Coma aqui do remédio. Coma do remédio. Escute o que o Senhor quer dizer. O preguiçoso não aproveita bem a sua caça, mas o diligente dá valor. Dá valor aos seus bens, ao que o Senhor lhe dá. Dá valor.
No caminho da justiça está a vida. Esse é o caminho que nos livra da morte, nos livra de sermos cortados. Esse é o caminho. No caminho da justiça está a vida. Esse é o caminho que nos livra da morte. Josué 3. Josué vai liderar a travessia do Jordão. Josué vai liderar a travessia do Jordão. Vamos chegar em Canaã, né, Noel? Glória a Deus, vamos chegar em Canaã. Vamos entrar em Canaã. Então Josué mandou 2 espias. Moisés foi desligado. Josué mandou 2 espias, né? Os 2 espias foram lá, foram abrigados, socorridos pelo Senhor na casa de Raabe. Fizeram lá um compromisso com Raabe. O Senhor nos ensinou muito também sobre isso, né? Quanto a isso, nessa lição, nessa parte que nós lemos, o Senhor falou muito com a gente, né? E aí diz assim: esses 2 espias conseguiram voltar em segurança e falaram: vamos, é tudo nosso. Eles estão apavorados. Vamos, é tudo nosso. Então Josué e todo o povo de Israel se levantou de madrugada, deixaram o acampamento das acácias nas campinas de Moabe e se dirigiram até o Rio Jordão. Que hora? Que hora que eles foram? Eles foram dormir de madrugada ou se levantaram de madrugada? Veja, todos os servos do Senhor se levantam cedo. Não vão dormir tarde, se levantam cedo. Eles se levantaram de madrugada e se dirigiram ao Jordão. Eles não foram dormir de madrugada, se levantaram de madrugada. Essa madrugada aqui é para trabalhar, para sair, para fazer a obra, para ir, obedecer ao Senhor. Deixaram o acampamento e se dirigiram até o Rio Jordão. Antes de atravessarem o rio, eles acamparam ali mais uma vez. Verdade, Eliezer? Aonde você mora? Aonde você mora? Em Moabe? Canaã? Aonde é que você mora? E ali eles ficaram acampados. Na beiradinha, mais perto. Estamos chegando mais perto. Ah, Fortaleza, Ceará. Amém. Então, olha só, agora eles foram e acamparam mais perto. Acamparam mais perto. Agora vamos esperar a estratégia do Senhor. Mas se moveram, houve uma movimentação já, né? E no fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento onde eles estão e ordenaram ao povo em alta voz: quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vocês igualmente vão sair das suas posições e vão seguir a arca. Tem que sair da posição. Sair da posição sem sair da posição do soldado, né? Sair da posição aqui é sair da localização e avançar no território inimigo. A fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passaram por esse caminho. Então o cordeiro vai na frente, a seguir o cordeiro. Nega seu eu, toma sua cruz e me segue. Seguir o cordeiro. Conserve, contudo, entre vocês e a arca a distância aproximada de 900 metros. Cuide para não se aproximar da arca. Por quê?
Ainda não havia o Espírito dentro deles, era a presença do Senhor na arca. Não tinha o Senhor Jesus para interceder, era fulminado. Josué então orientou o povo: se santifiquem, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Ou seja, soldados, se preparem. Se preparem. Depois Josué solicitou aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem adiante do povo. Em seguida, eles ergueram a arca da aliança e partiram adiante do povo, tomaram a frente. Então Yahvé falou para Josué: hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheçam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. Ou seja, somos amigos. Eu falo com você. E tu ordenarás aos sacerdotes que transportem a arca da aliança, dizendo: quando chegarem na margem das águas do Jordão, parem de novo junto ao próprio Jordão. Então vai avançar mais um pouco. Vai avançar mais um pouco e aguardar a ordem do Senhor. O importante é que está pronto para ir, aguardando a ordem. Esse é o sniper. Esse é o sniper camuflado. Está pronto para ir, é só o Senhor dar a ordem. Disse então Josué aos israelitas: aproximem-se e ouçam as palavras de Yahvé, o seu Deus. E aí ele disse assim, nisto reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará da presença de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. É bastante para expulsar, né? Mas o que o Senhor disse? O Deus vivo que está no meio de vocês é que vai expulsar. Eis que a arca da aliança do soberano de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. Agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportam a arca de Yahvé, o soberano de toda a terra, pousarem os pés pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, a correnteza será represada e as águas formarão uma espécie de muralha de água. É o mesmo que ele fez no Mar Vermelho, ele congelou as paredes. Congelou as paredes. Ele está falando aqui, né? Vai ser uma espécie de muralha. Moisés explicou isso no cântico que ele fez, porque ele falou assim, as águas ficaram coalhadas. Então é por isso que a Angelinha falou hoje que tem as corredeiras do Jordão também, né? Tem mais essas corredeiras. Talvez a gente imagine assim, correntezas muito fortes, mas tem as corredeiras do Rio Jordão e serão cessadas, né? Essas corredeiras, o Senhor vai pausar as corredeiras para você passar. Então as águas do Jordão vão ser cortadas, a correnteza será represada e as águas formarão uma espécie de muralha d'água. Então no Mar Vermelho foi uma estrada assim que se abriu com duas muralhas, né? O Senhor congelou a água. Aqui ele vai represar, vai represar, daí para cá seca. Represando. Então o Senhor vai reter essas corredeiras para você passar. Ora, quando o povo deixou suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levaram a arca da aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ali, na beiradinha do Jordão, e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão transborda pelas margens durante toda a época da colheita,
As águas que vinham de cima, bem forte, em forte correnteza, pararam e formaram uma muralha d'água, a grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zuretã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o Mar Morto, escoaram totalmente. Olha aqui, a Ângela acho que não está aí agora, né? Por isso que a Ângela falou das corredeiras. Aquela hora que a gente estava falando do Rio Jordão, que eu estava falando qual a profundidade do Rio Jordão, qual a largura do Rio Jordão, como que vai ser essa travessia. Então o Senhor está falando que ele reteve essas corredeiras, é uma forte corredeira mesmo, como a Ângela falou. E eu estava imaginando o Rio Jordão lá de Batista batizando. Não é desse Rio Jordão que o Senhor está falando, ele está falando de fortes corredeiras, fortes correntezas. E ele segura lá em cima, lá em cima. Aí a água que está vindo, como ele disse, vai escoar toda para o Mar Morto. E eu vou segurar a água lá em cima. Aí vocês vão atravessar. Olha só, eu vou segurar, Leile, eu vou segurar lá em cima, lá na fonte. Vou segurar lá em cima, lá na fonte. Vou segurar lá. E você passa aqui. Então ele diz assim, ó. As águas que vinham de cima, em forte correnteza, pararam. Uma forte correnteza que vinha lá de cima. Pararam e formaram uma muralha. O Senhor reteve. O Senhor segurou. E aí, pararam e formaram uma muralha de água. A grande distância dali, Leile. A grande distância dali. Grande distância dali. Perto lá de uma cidade chamada Adã. Nas proximidades de Zuretã. E as águas que desciam, ou seja, o resquício de poder, né? Ainda ficou um tempo de poder ainda, né? Ainda ficou um tempo de poder, porque o Senhor reteve aqui, ó. O Senhor segurou aqui, mas aqui é dessa altura, tá? O Senhor segurou aqui. Então aqui ainda tem escoando, tudo isso aqui escoando ainda tem poder, mas está escoando para o Mar Morto. Então essa parte escoou totalmente. Escoou totalmente. Não fala assim, escoou o suficiente. Não, escoou totalmente. E assim o povo atravessou. O povo atravessou o rio em frente a Jericó. Atravessou o rio, já está de cara com a guerra. Acabou de atravessar o Jordão, já deu de cara com a guerra. Jericó está ali na cara do Jordão. E assim o povo atravessou o rio em frente a Jericó. Então, quer dizer, alguma força o Senhor retém, porque não era para estar, não é para atrapalhar. Essa força aqui não é para atrapalhar. Essa força aqui, esse poder aqui, o Senhor retém, o Senhor segura. Queda de luz aqui. Quero saber se voltou bem. Voltou, né? Então vamos ficar nos corações. Deu uma queda de luz aqui, Orenilda. Voltou. Fiquem nos corações para a gente continuar. Vamos continuar mais um pouco. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Yahvé ficaram parados sobre a terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação o atravessou, pisando o solo da nova terra. Peraí.
Agora voltou? Tranquilo agora? Tranquilo? Agora voltou, né? Parou de travar. Voltou. É que deu uma queda de luz aqui em casa. Deu uma queda de luz, daí cai a internet, tem que esperar a internet voltar. Então tá bom. Então nós estamos em Josué 3:17. O Senhor já falou, a água vai escoar totalmente, o seu poder será aniquilado para você passar. Depois ele solta, as corredeiras voltam, mas é para você passar. Então os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Yahvé ficaram parados sobre a terra seca no meio do Jordão. Os sacerdotes ficaram parados no meio do Jordão, esperando todo mundo passar. Esses aqui somos nós. O Senhor retém as águas e nós conduzimos o povo para o povo passar. Então eles ficaram ali na terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação o atravessou, pisando no solo da nova terra. Amém? Então essa é a nossa parte, né? Carregar a arca. Carregar a arca, né? Quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, o Senhor voltou a falar com Josué, e daí ele deu uma ordem para Josué. Ele falou assim: Josué, faz o seguinte, escolhe 12 homens aí do meio do povo, um homem de cada tribo, e dá uma ordem para eles. Tomem daqui do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes se detiveram e pousaram seus pés, 12 pedras. E carrega essas pedras com vocês e deposita essas pedras no lugar onde eu vou acampar essa noite. Onde vocês vão acampar essa noite. Então é para levar 12 pedras. São pedras grandes, né? Então essas pedras apareceram onde? No fundo do rio. A água foi, eles passaram, né? No fundo do rio tem essas pedras. E o Senhor está dizendo: pega 12 homens, são pedras grandes. Cada homem vai levar uma pedra. Vai levar para onde eu vou pôr vocês para acamparem. Por que essas pedras? Para não se esquecer, gente. Eles não tinham o Espírito dentro deles. Então eles precisam de coisas visíveis e palpáveis para eles terem certeza que o Senhor está ali com eles. Eles não têm o Espírito como a gente tem. Então Josué convocou os 12 homens que escolheu dentre os filhos de Israel, um representando cada tribo, e deu uma ordem: passem adiante da arca de Yahvé, o Deus de vocês, até o meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, de acordo com o número de tribos dos israelitas, para que seja um sinal no meio de vocês. É isso que eu estou falando, é para ser um sinal no meio de vocês, para vocês não esquecerem, o Senhor está com vocês. Nós não precisamos disso hoje, porque nós temos o Espírito dentro de nós. No entanto, se for necessário, o Senhor não se importa que nós precisemos de sinais, né? Que nós precisemos de sinais, o Senhor nos ajuda, o Senhor nos dá também. Ó, essas pedras vão ser para vocês sinais. Sinais para vocês se lembrarem, para que seja um sinal no meio de vocês, para vocês se lembrarem, eu estou com vocês. Tá vendo as pedras ali? O Senhor está conosco, olha para as pedras. O Senhor está conosco. Então, ele diz assim: quando amanhã os seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, essas 12 pedras grandes, então vocês vão explicar para os filhos. Explicar para os filhos. É que as águas do Jordão se dividiram diante da arca do Senhor, filho.
E a sua passagem cindiram-se as águas do Jordão. Essas pedras aí são lá do fundo do Jordão, filho, né, Fran? Essas pedras serão para sempre um memorial para os filhos de Israel. Né, Maria? Vocês compreendem? Então, qual a finalidade das pedras? Trazer para os filhos o que o Senhor fez por nós. Né, Márcia? Bom dia, Márcia. Bom dia, Fran. E os israelitas fizeram tudo como Josué ordenou. Tomaram 12 pedras do meio do Jordão, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, como Yahvé havia orientado a Josué, e transportaram essas pedras até o acampamento. E lá no acampamento colocaram as pedras. Por que essas pedras? Tá frio aqui. Perdão. Por que essas pedras? Para eles se lembrarem. Vai lá, Marcinha. Para eles se lembrarem que o Senhor é com eles. E também para depois contar para os filhos. Os filhos vão perguntar: pai, o que é essas pedras? Então você precisa ter coisas que façam o seu filho fazer alguma pergunta. Mãe, por que você está ajoelhada aí, mãe? Oi, Lê, obrigada, Lê. Ô, mãe, por que você fica ajoelhada aí? O que você fica fazendo ajoelhada aí, mãe? Tá vendo? É a pedra. Ah, filho, a mãe está orando ao Senhor. Vai ensinar você. Mãe, o que a senhora tanto lê nesse livro aí? O que a senhora tanto lê aí nesse livro? É a pedra. Ah, filho, mamãe está lendo a Bíblia. Então, nós precisamos ter coisas visíveis para os filhos perguntarem: mamãe, o que é isso que você está fazendo? O que é isso que você está fazendo, mãe? Mãe, você está chorando? Por que você está chorando, mãe? É porque mamãe está falando com o pai, com Deus. E Deus falou uma coisa que deixou mamãe emocionada. Ué, mamãe, o quê? O que ele falou? Ele falou que Davi matou Golias. Como que é isso, mãe? Como que é isso? Né? Que lindinho, né, Leile? É meu amigo Ibrahim. Então, meus amados, compreendam, as pedras são, primeiro, para nos fortalecer, nos lembrar que o Senhor está conosco. Segundo, para os nossos filhos perguntarem: o que são essas pedras aí? Qual a razão dessas pedras aí? Olha, que gracinha. Porque ele aprendeu, né, Leile? Ele aprendeu em algum lugar, ele aprendeu, ele viu, né? Ficou no coquinho dele. Então, o que aconteceu? Josué erigiu 12 pedras no meio do Jordão, exatamente no lugar onde os sacerdotes que transportaram a Arca da Aliança firmaram seus pés, e elas continuam lá até o dia de hoje. Ninguém falou: e essas pedras velhas aí? Joga fora. Ninguém falou, porque elas têm um significado. Ninguém vai falar: para de orar, já chega de orar, já. Chega de orar, para de ler a Bíblia. Leu muito a Bíblia já, para de ler a Bíblia. Não. É até o dia chegar. Os sacerdotes que carregavam a arca permaneceram em pé no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que o Senhor havia ordenado a Josué dizer ao povo, segundo tudo quanto Moisés havia orientado a Josué. E o povo se apressou a atravessar. Que gracinha, né? Porque esse povo aqui não atravessou o Mar Vermelho, né? Então agora eles estão sendo batizados no Jordão. Não foram batizados no Mar Vermelho, estão sendo batizados agora no Jordão. O que é batismo? O que é batismo? É mergulhar? Se batismo fosse mergulhar, o Senhor teria mergulhado eles lá no Mar Vermelho, teria mergulhado eles aqui no Jordão.
Batismo é atravessar. Batismo é atravessar. Morrer. Fica o velho homem e o novo homem sai lá do outro lado. Segundo o quanto e o povo atravessou, apressou-se em atravessar. Quando todo o povo terminou a travessia, a arca de Yahvé e os sacerdotes passaram de novo à frente do povo. Agora, Tutimundi já passou. Então agora pega a arca, né? Ó a arca. Agora pega a arca pela vara, não vai pôr a mão na arca. Pega a arca pela vara e a vara fica onde? Nos pés da arca, não é em cima. A vara em cima tá errada. Se você vê figura da vara em cima, tá errada. A vara é embaixo, nos pés. O Senhor já nos ensinou. Então, agora pega a arca pela vara e vai. Então, aqui tá o povão, ó. Povão. Pega a arca, vai, atravessa o povo e a arca vai lá para frente de novo. A arca ficou ali retendo as águas. Agora a arca passa de novo adiante do povo, tá vendo? É seguir o cordeiro, seguir o cordeiro, seguir o cordeiro. Não é eles vão e a arca vai correndo atrás deles. Eles é que vão onde a arca foi. Não é a arca que vai correndo atrás deles. Então é seguir o cordeiro. Primeiro o cordeiro vai, depois eu vou atrás do cordeiro. Amém? Então todo o povo terminou de atravessar e a arca de Yahvé e os sacerdotes passaram de novo lá para frente. Os homens das tribos de Ruben e de Gade e da metade da tribo de Manassés atravessaram também preparados, né? Irmão Eliezer, não sou eu que explico não, é o Senhor, né? O Senhor, né? O Senhor que explica para nós. Você acha que eu tenho capacidade de explicar alguma coisa? Nem explicar historinha para criança, quanto mais explicar a Bíblia para adultos, né? O Senhor que nos dá, né? A gente ora, clama e o Senhor, por sua misericórdia, nos dá alguma coisa, né? Porque por meu merecimento não dava nada, né? Então, por que ele está falando aqui que os homens das tribos de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés também passaram? Porque vocês se lembram que eles vão morar para lá. Eles vão morar antes do Jordão. Eu quero ver como que eles vão voltar. Eu quero ver como que eles vão voltar. Quem deu essas terras para eles lá foi Moisés. E o Senhor consentiu, né? Moisés falou. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Então, eles também passaram, porque eles ficaram compromissados em passar e ajudar os irmãos a conquistarem a terra. Depois eles podem voltar, eles querem morar antes do Jordão. Moisés disse que podia, então o Senhor falou, então, se Moisés falou, né? Agora eu quero ver eles voltarem. Isso que eu quero ver quando chegar a hora de voltar. Isso que eu quero ver. Então, os homens das tribos de Ruben, Gade e da metade da tribo de Manassés, aqui na verdade não é metade da tribo de Manassés, é metade da tribo de José, né? Que é Manassés é metade, Efraim é metade. Então, se King James, se você fala metade da tribo de Manassés, você está dividindo mais uma vez as tribos de José, né? Tá repartindo até Manassés no meio, King James. Os homens das tribos de Ruben, de Gade e da metade da tribo de Manassés, não. E da metade da tribo de José, sendo a meia tribo de Manassés, atravessaram preparados para a guerra à frente dos israelitas. Tudo de acordo com o que Moisés havia deixado orientado. Né? Cerca de 40.000 homens preparados para as batalhas marcharam diante do Senhor, rumo à planície de Jericó. Quantos? 40.000. Naquele dia, o Senhor enalteceu Josué à vista de todos. Ó, o Senhor pôs em Josué insígnia.
Como é que é o nome daquele negócio, gente? Eu tenho que saber o nome, porque o Senhor está falando muito disso aí. Eu tenho que saber, porque pelo visto o Senhor vai falar muito sobre isso para nós ainda. Toda hora ele fala. Como é que é o nome daquele negócio que põe aqui? É uma comenda que fala? Como é que fala? Como se fossem as estrelinhas assim, que quem vai subindo de posição no exército, vai ganhando uma estrela a mais. Como é que chama? Ou os escoteiros, acho que é a melhor história dos escoteiros. Os escoteiros, eles têm aqui, né, uma faixa, os escoteiros, e daí naquela faixa vai colocando assim as modalidades das capacidades deles. Como é que chama isso? Aquele tipo de pin, broche, não sei, como é que chama isso, gente? Quando um policial ganha um reconhecimento, ele ganha um... Como é que chama isso? Comenda? Como é que é? Alguém descubra aí para nós, por favor, porque o Senhor vai falar direto sobre isso. Então, naquele dia, o Senhor enalteceu Josué à vista de todo o povo de Israel. Colocou em Josué... Também fala metade da tribo de Manassés, mas não tá certo. Não tá certo. Nós temos que ler e julgar, né? Não tá certo. Como é que eu vou dizer que é metade da tribo de Manassés? É a tribo de José que foi dividida em duas metades, metade Manassés, metade Efraim. Agora, como é que eu vou dizer metade da tribo de Manassés? Então, metade da tribo de Manassés ficou para trás e metade foi para frente? Não é verdade, Gracinha? Você não pensa assim também, Gracinha? Né? Então, olha só para você ver. Eu quero saber o nome desse negócio, tá? Quem descobrir, fala para nós. Então, é isso que o Senhor está fazendo com Josué. Está colocando nele o primeira estrelinha. Então, Yahvé falou para Josué. E todo o povo respeitou Josué durante toda a sua vida, como tinham respeitado a Moisés, por causa das insígnias. Como é que é o nome desse negócio? Então Yahvé falou a Josué: ordena aos sacerdotes que transportem a arca do testemunho, as tábuas da aliança que podem se retirar do Jordão. Ordena aos sacerdotes que transportam a arca do testemunho, as tábuas da aliança que podem se retirar do Jordão. Então Yahvé falou a Josué. Naquele dia o Senhor enalteceu Josué. Ah, tá. Então o Senhor está falando condecoração. Condecoração. Obrigada, Silminha. Então o Senhor condecorou Josué com a passagem do Jordão. Ó, Josué. Primeira condecoração ao mérito. Que coisa linda, né? Se é uma condecoração ao mérito, então quer dizer que eu estou acumulando para o galardão. O galardão é o quê? Ah, ele estuda no militar, que graça! Então, amados, é isso que nós temos que acumular. Condecoração ao mérito. É o Senhor que nos dá, nós temos que ter um monte aqui, ó. Um monte. Aqui Josué está ganhando mais uma condecoração ao mérito. Que lindo! E prontamente Josué deu a ordem a eles que saíssem de lá. Sai do meio do Jordão. Sai do meio do Jordão. Não é para ficar no meio do Jordão. O Senhor vai soltar as águas lá em cima, hein? O Senhor vai soltar as correntes fortes lá em cima. Sai daí. É para atravessar, não é para ficar. É para atravessar, não é para ficar. Então, naquele dia o Senhor enalteceu Josué. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor deixaram o Jordão, no exato momento em que seus pés tocaram o solo seco na nova terra, ó, tchau, uma cabeça d'água. As águas do Jordão foram liberadas lá em cima, lá em cima. As águas do Jordão foram liberadas lá em cima. No exato momento em que, ó, pisou no solo, chegou no seu lugar, chegou no lugar que é para você ir, pronto, ó, tchum, solta as águas lá em cima, mas as águas não lhe atingem mais. As águas não lhe atingem mais.
Você já saiu do Jordão. Então fixa isso, tem que sair do Jordão. As águas não atingem mais. E aí continua assim. As águas do Jordão foram liberadas e retornaram ao seu curso normal, cobrindo como antes as margens de ambos os lados do rio. O povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês do ano e montou seu acampamento em Gilgal, no extremo leste de Jericó. E aquelas 12 pedras que eles tiraram lá do Jordão, as 12 pedras grandes que eles tiraram lá do Jordão, José as erigiu em Gilgal. Ó, as pedras vão junto. Orientou ele aos israelitas. Quando, no futuro, os seus filhos perguntarem o que são essas pedras aí? Ó, gente, as pedras são para os filhos perguntarem. Aí vocês vão explicar. Ah, é que Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois Yahvé, o seu Deus, fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que vocês passaram, assim como o Senhor, o Deus de vocês, havia feito com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que nós atravessamos, para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão de Yahvé, o seu Deus, e para que temais o Senhor vosso Deus para sempre. Obediência para sempre. Vamos para o Novo Testamento, que agora o tempo se abrevia aqui para mim, que eu já vou ter que fazer meu servicinho. Então vamos para Lucas 14. A gente não chegou, não chegou, né, no Lucas 14. Nós vamos falar sobre uma mulher é curada no sábado. A gente falou antes na parábola da figueira, né? A figueira estéril. Como o Senhor falou conosco naquela parábola da figueira, não foi, amados? Misericórdia, o Senhor falou, foi por demais. Agora ele vai falar, a mulher é curada no sábado. Uma mulher. Aconteceu em certo sábado, quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, que se aproximou uma mulher possuída, fazia 18 anos, por um espírito de enfermidade que mantinha ela doente. Então, o Senhor está ensinando. Olha aqui, equipe, a equipe está escutando? Tem alguém aí da equipe? A equipe está escutando? Quando Jesus estava ensinando numa das sinagogas, se aproximou uma mulher possuída, 18 anos, por um espírito de enfermidade que a mantinha doente, tá vendo? Então, enquanto o Rabi ensinava, veio essa mulher. TikTok trouxe. E aí ela caminhava encurvada, sem condição alguma de se endireitar. Quando o Senhor Jesus viu essa mulher, pediu que viesse à frente. Esse vir à frente quer dizer, ela foi descoberta, ela foi vista, não ela, né? O que está nela, né? O que está nela. O que estava oculto foi trazido à luz. O Senhor disse, vem para frente, eu já vi você. Então, o Senhor, ao observá-la, Jesus pediu que viesse à frente e disse para ela, mulher, você está livre da sua enfermidade. Lucas 13, 12. Mulher, você está livre da sua enfermidade. Em seguida, impôs as mãos, e naquele mesmo instante ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Veja que o demônio ficou quietinho, saiu quietinho. Então, amados, precisamos de intercessão, né? E coração. Para o TikTok trazer as pessoas para cá.
né? Então veja, o demônio saiu quietinho. Agora, daí ficou a causa física, né? Ficou a causa física. Daí o Senhor impôs as mãos e ela se endireitou e passou a glorificar a Deus. Passou a buscar a Deus, ser uma mulher de Deus, ajudar também os outros, glorificar a Deus. Não é ficar gritando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não, glorificar a Deus é você sair, seguir o Cordeiro e levar aos outros o que foi feito para você. E assim se glorifica a Deus. Entretanto, o dirigente da sinagoga ficou muito indignado ao ver Jesus curando no sábado. E daí ele falou para as multidões: tem 6 dias para se trabalhar. Vinde, portanto, nesses dias para ser curado e não no sábado. Tá vendo? A mulher está sendo criticada. Ela que está sendo criticada. Então o Senhor está na sinagoga, né? O Senhor está na sinagoga. Apareceu essa mulher encurvada. O Senhor viu. O Senhor falou: vem para frente, você já foi descoberto já. Não a mulher. Não a mulher. Vem para frente, você já foi descoberto já. Você veja, quando o Senhor falou vem para frente, a mulher veio para frente e o demônio foi para trás. Não é o demônio que o Senhor está chamando. É a mulher. Quando o Senhor falou vem para frente, que eu estou dizendo você já foi descoberto, você já foi descoberto. A mulher vem, mas o demônio já... Ela vem para frente e o demônio vai para trás. Ela vai em direção ao Senhor e o demônio vai em direção à saída da sinagoga. Amém? Aí o dirigente falou assim. O dirigente falou assim para a mulher: tem 6 dias para você ir procurar sua cura. Hoje não, hoje é sábado. Então o Senhor disse assim: ah, hipócritas. É aquele jacarezinho lá que eu coloco no grupo lá. É aquele jacarezinho lá. Ah, hipócritas! Porventura, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, o seu jumento do estábulo e leva para beber água? Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar em dia de sábado essa mulher? Veja, o dirigente falou: hoje não é dia de vir buscar cura. Olha o que o Senhor dando aqui, ó, na perna do dirigente, ó. Ele falou cura. Olha o que o Senhor disse aqui: não é cura, não é libertação. Faz 18 anos que essa mulher vem aqui, você nunca a libertou. Não é cura, é libertação. Viu? Cuidador da figueira que não dá fruto. Sendo assim, por qual motivo não se deveria libertar essa mulher no dia de sábado? Essa mulher que é uma filha de Abraão. Tá vendo? A filha de Abraão vai lá, gente, 18 anos, e o dirigente da sinagoga fez o quê? A quem Satanás escraviza por 18 anos. E havendo Jesus pronunciado essas palavras, todos os seus oponentes se envergonharam. Se envergonharam. De outro lado, o povo muito se alegrava. Ah, estamos sendo libertos. Diante de todos os sinais miraculosos que estavam sendo realizados ali pelo Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. Se vocês podem agora, meditem nisso aqui, nessa história. Uma mulher é curada no sábado, Lucas 13, 10. Louvado seja o Senhor. Quero agradecer a todos vocês que ficaram na intercessão, todos vocês que ficaram nos corações, todos vocês que amaram as pessoas, todos vocês que transbordaram Jesus aqui nessa live. Muito obrigada. Eu vou desligar porque eu tenho que ir cuidar de comidinhas. Agora tenho que cuidar de comidinhas, tá bom? Fiquem bem, meus amados.
Fiquem na santa paz do Senhor Jesus. Vocês são tão preciosos, minha gente querida. Vocês são tão lindos, tão espetaculares. Como é que pode o Senhor Jesus, o Senhor Deus, se tornar pequenininho para caber dentro de você? É muito amor, né? Amanhã às 5h30, Eliezer. É muito amor, né? O Senhor Jesus se fez pequeno. O Senhor Jesus se fez pequeno. O dono de todo o universo se fez pequenininho, se restringiu a uma sementinha, se restringiu a um bebezinho que nasceu de Maria, um bebezinho por amor. Se fez uma sementinha de mostarda para caber dentro. Olha o tamanho do nosso coração. Olha o tamanho do nosso coração. O Senhor teve que se fazer uma sementinha de mostarda, porque o nosso coração, ó o nosso coração. O Senhor não falou nem, um caroço de abacate. O meu reino é igual um caroço de abacate. Não. Ele falou, meu reino é igual sementinha de mostarda. Por quê? Para caber no seu coração. Se não for sementinha de mostarda, não cabe. Se for caroço de abacate, não cabe. O coração é pequeno, não cabe. Fiquem bem, meus amados. Angelinha, você estava certa nas corredeiras, viu? As corredeiras do Rio Jordão. Fiquem bem, meus amados. Jesus é o Senhor. Nós tivemos 6.300 pessoas, 14 novos seguidores. E deixa eu ver quantas pessoas vieram pelos corações. Não é sempre que o TikTok mostra quantas pessoas... mostrou agora. 253 pessoas vieram pelos corações. 253 pessoas vieram pelos corações. São todas ovelhinhas para vocês cuidarem. Orando por elas. Fiquem bem. Tchau, tchau.